fraudes e das tecnologias de invasão e monitoram isso continuamente. E esse sistema, ele depende da internet para funcionar? Exatamente. Infelizmente, esse sistema depende da internet para funcionar. Sem a internet, pouca coisa é possível de ser realizada, certo? Porque, na realidade, todos esses dados estão armazenados dentro de um data center e o objetivo é o compartilhamento dessa informação. E se você não tem um meio para compartilhar essa informação, esse prontuário também não faria sentido. Então, sem a internet, o sistema acaba não funcionando e não atendendo a necessidade do cliente. Então, o dia que dá pane na internet, a internet não quer funcionar, o prontuário como fica no consultório? Hoje, o dia que dá pane em um consultório médico, ou o que ele volta para o status que o consultório hoje está, ou seja, o consultório hoje está no papel. Se o prontuário eletrônico não funcionar, ele retorna, o pior dos mundos é retornar para o mundo atual, que a nossa empresa tem uma solução para a digitalização de todos esses documentos em papel, para serem importados para esse sistema muito facilmente. Então, os impactos disso não são tão grandes. Obviamente, o cliente sente muito, a partir do momento que ele está acostumado a utilizar uma ferramenta eletrônica, de ter que retornar para as ferramentas atuais, que são o papel e a caneta, né? Então diminuiu bastante o uso do papel nas clínicas agora com esse prontuário? Então, o que diminui bastante é a duplicação de dados. Ou seja, todos os dados que precisavam ser replicados em papel, isso é eliminado porque vários profissionais de saúde conseguem acessar esse dado sem a necessidade de imprimir, correto? No entanto, obviamente, quando o médico tem maior facilidade de imprimir, ele pode fornecer uma quantidade de informações maior para o paciente através da impressão. Então, ele quer fazer uma instrução que antes ele fazia verbalmente, ele hoje pode fazer imprimindo e entregando essas orientações para o paciente. O objetivo da nossa empresa, apesar do viés ecológico, não é que o médico reduza o uso de papel, mas sim que ele preste um melhor atendimento a esse paciente. Esse é o objetivo prioritário nosso. Então tá, então o médico imprimir ou não essa ficha fica a critério dele? Fica a critério dele e a critério do paciente. O paciente também tem acesso a esse sistema, mas se ele não quiser ter a necessidade de acessar esse sistema da casa dele, o médico pode entregar tudo impresso do mesmo modo como ele faz hoje, né? Alexandre, e qual que é o valor de investimento para a instalação desse software nos hospitais, nas clínicas? Então, esse sistema ele é comercializado no modelo que a sigla em inglês é a sigla de SaaS, que é Software as a Service. Traduzindo, é um software como serviço. Para fazer uma analogia, ele é um serviço que você contrata e paga uma mensalidade de R$ 99,00 por mês por profissional de saúde, e a partir do momento que você não tem mais interesse, você cancela aquilo ali. Ele não tem custos de aquisição, ele não tem nenhum custo adicional, a não ser esse custo que basicamente é o custo que a gente cobre por assumir toda a responsabilidade da tecnologia por esse médico. Então, toda a dor de cabeça e todo o conhecimento tecnológico que ele precisava ter antes, ele não vai precisar ter mais. Isso tudo fica sobre a responsabilidade da nossa empresa. E o médico, o sistema P2D, ele pode ser utilizado por qualquer especialidade médica? Isso. Uma das grandes vantagens e um dos grandes diferenciais desse sistema é que ele tem funcionalidades específicas para cada uma das especialidades médicas. Ou seja, a oftalmologia ela tem uma ficha clínica muito específica de oftalmologia. A cardiologia é a mesma coisa. E mais, infelizmente, os médicos não têm um consenso com relação ao formato da ficha clínica dele, mesmo dentro de uma determinada especialidade. Então, um médico cardiologista de um determinado corpo clínico pode optar por ter determinados campos e determinadas informações clínicas, e outro médico pode optar por ter outra informação clínica nessa mesma ficha, e mesmo assim o nosso sistema consegue saber o que é cada informação. Eu gostaria de exemplificar isso porque é algo muito importante. Hoje, o sistema está preparado para, por exemplo, entender que um médico do Nordeste, quando escreve
história da moléstia e um médico aqui do Sul escreve a história da doença, que as duas coisas são a mesma, e no momento que um médico aqui do Sul quer ver toda a história da doença de um determinado paciente, ele considera também o campo da história da moléstia escrito por outros profissionais de saúde. E que isso é o que a gente chama de interoperabilidade semântica. E quais são os outros recursos que estão disponíveis? Então, o sistema de prontuário eletrônico, o conceito geral de um sistema de prontuário eletrônico vinculado com um sistema de gerenciamento de clínica, ele obrigatoriamente tem que ter um cadastro de pacientes, ele tem uma ferramenta de agendamento, ele tem uma ferramenta de anotação de história clínica, ele tem a prescrição de medicamentos, a solicitação de exames. O nosso sistema ele vai um pouco além, certo? Com funcionalidades bem avançadas do tipo uma solicitação de exames que é feita em alguns laboratórios parceiros nossos, automaticamente, quando esse resultado já está pronto, ele fica disponível no computador do médico. A gente desenvolveu uma ferramenta também, um módulo para digitalização de documentos em papel, para que o médico que optar pelo sistema eletrônico não fique com um arquivo em papel e um arquivo digitalizado. Então ele coloca tudo para dentro do computador. E uma série de outras coisas que aí já vão além da área de saúde, por exemplo, confirmação de consulta via SMS, que ajuda muito a recepcionista. E existe uma base de medicamentos? Isso. Hoje, aqui no Brasil, para cada, vamos dizer assim, para cada produto, para cada conteúdo de saúde, existe uma base, existe uma padronização da nomenclatura. Então, essa base, ela existe, a gente segue as normas e as diretrizes que o governo passa com relação a essa base, e ela é atualizada continuamente para toda a nossa carteira de clientes, sem que haja necessidade do médico se preocupar com isso. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já já com inovação.